Olá pessoal, a paz seja de Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje vocês vão conhecer 10 mulheres descritas na Bíblia, que fizeram a diferença e chamaram a atenção e o olhar de Deus para cada uma delas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder as notificações de nossos vídeos, ok? Muito obrigado por sua atenção. Então vamos ao vídeo. Herodias. Mateus 14, do versículo 3 ao versículo 12. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Herodias, ou Herodiade, foi neta de Herodes, o Grande, e irmã de Herodes Antipa I, rei da Judéia. Herodias era a esposa de Herodes Antipas. Foi casada com Herodes Filipe, mas separou-se dele para ficar com seu meio-irmão Herodes Antipas, depois que Herodes Antipas também se separou de sua mulher, filha do rei Nebateu. Herodias é famosa nas Escrituras por pedir à sua filha ajuda para ter a cabeça de João Batista. Na Bíblia diz que não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Levítico 18, versículo 16. De modo geral, Herodias estava em pecado juntamente com Herodes, pois estavam em adultério. Herodes gostava de ouvir os sermões de João Batista, só que ele não colocava em prática esses ensinamentos. Vivia do jeito que queria, sem se importar em cumprir as ordens de Deus. O conflito entre Herodias e João Batista começou quando o profeta, por meio de suas pregações, apontou alguns pecados específicos, inclusive o adultério de Herodes e Herodias. Ao saber dessas pregações e menções a seu respeito, Herodias ficou furiosa e, como era vingativa, resolveu castigar o pregador João Batista, que era um homem simples, um pregador do deserto, que vivia humildemente, fazendo a vontade do Criador. O ódio de Herodias era tão grande por João Batista que ela desejou e conseguiu o pedido para sua morte. Herodes Antipas, ao completar seu aniversário, resolveu dar uma festa. Durante essa festa, Salomé, filha de Herodias, dançou e agradou a ponto dele lhe prometer que daria à jovem tudo o que ela desejasse naquela noite. Foi quando Herodias influenciou e manipulou Salomé a pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Assim mesmo, gostando de João Batista, Herodes não teve outra opção a não ser lhe atender o pedido. Herodias se alegrou com sua vingança. Na Bíblia não diz se mais tarde ela possa ter se arrependido ou não de seus pecados e erros. Não sabemos mais nada sobre ela. Sabemos apenas que Herodias foi um péssimo exemplo de mulher e mãe, que apresentou sua filha para o pecado, ainda que muito cedo. Herodias ensinou a Salomé como manipular e seduzir homens através de sua beleza e dança,
para conseguir o que desejasse. Herodias não agradou a Deus, pelo contrário, adulterou, dissimulou e manipulou para a morte de João Batista, dentre muitas outras coisas. Dalila. Na Bíblia diz que Dalila era uma linda mulher que vivia no vale de Soreque, no território dos filisteus, inimigos do povo de Deus, o povo de Israel. Apesar de conhecermos pouco sobre sua história, sabemos que o fato que envolve sua vida é bastante significativo. Das mulheres que Sansão se envolveu, Dalila é a que aparece, porém de forma negativa e com maior abordagem. Dalila amava Sansão, mas sua grande ambição não a impediu de revelar aos filisteus o segredo da força de seu amado. No livro de Juízes, vemos que após Sansão se mostrar um homem que satisfazia seus desejos carnais, foi seduzido por Dalila e ambos casaram-se. Dalila, mulher ambiciosa, usava sua beleza para conquistar poderes e riquezas, assim fez, importunando Sansão a fim de que lhe revelasse o segredo de sua força. Ao saber deste segredo, Dalila corre para contar aos filisteus, que o agarraram, furaram-lhe os olhos e o prenderam com correntes de bronze. Foi a própria Dalila que, ao saber que a força do marido estava nos cabelos, o esperou adormecer e cortou-lhes as tranças compridas, facilitando assim sua prisão. Dalila causou a morte de seu marido, o homem a quem dizia amar, tudo por ambição e ganância. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu para falar de sua situação a ele em busca de ajuda. O marido daquela mulher havia morrido, deixando algumas dívidas para a família, ficando somente a viúva com seus filhos, sem condições nenhuma de pagar os credores. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela não tinha direito a receber heranças do falecido, muito menos nenhum sustento. As viúvas viviam à mercê, até que os filhos homens se tornassem adultos e pudessem assim sustentar a sua mãe. Nesse caso, os filhos da viúva ainda não podiam ajudá-la, pois eram muito novos e ela não conseguia pagar a dívida que havia ficado de seu marido. A única solução para aquela mulher era pedir por misericórdia. Aquela viúva então explicou sua situação para Eliseu, confiando que Deus pudesse ajudá-la através de seu profeta. Ela estava muito aflita e preocupada, pois se não quitasse as dívidas de seu marido, os credores levariam seus filhos para serem seus servos, como pagamento da dívida, e aquela mulher não queria perder seus filhos, muito menos ficar longe deles. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 2 Reis 4, versículo 2. Eliseu então disse àquela mulher que ela deveria pedir emprestado com seus vizinhos muitas vasilhas vazias. Assim que ela conseguisse as vasilhas, ela deveria entrar em sua casa, fechar a porta e ir derramando o azeite que tinha em cada uma daquelas vasilhas até que todas estivessem cheias. Aquela viúva fez exatamente como Eliseu havia lhe falado, e do pouco azeite que tinha, ela conseguiu por um milagre de Deus encher todas as vasilhas até que fossem completamente cheias. Deus multiplicou o azeite daquela viúva. O azeite se multiplicou de tal forma que a mulher pediu a seu filho para que trouxesse mais vasilhas, pois todas aquelas já estavam cheias. Porém ele disse a ela que já havia acabado todas as vasilhas que tinha pegado emprestado com seus vizinhos. Então naquele momento o azeite parou de jorrar. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis 4, versículo 7. Aquela mulher vendeu o azeite que foi multiplicado e pôde assim quitar suas dívidas. Ainda sobrou azeite para eles viverem do resto, provavelmente para no futuro ela vender e não passar necessidade com seus filhos, que ainda eram bem jovens. Essa passagem bíblica
nos mostra que tudo acontece de acordo com a nossa fé. Eliseu foi apenas um instrumento de Deus na vida daquela mulher. Mas o milagre aconteceu em primeiro lugar pela vontade de Deus, porque se ele não quisesse, nada tinha acontecido. E segundo, pela fé daquela viúva. Talvez se ela tivesse duvidado do que Eliseu havia lhe falado, ou ido buscar apenas uma ou outra vasilha, o azeite teria assim se multiplicado, mas não seria o suficiente para ela pagar suas dívidas, perdendo seus filhos para os credores. Podemos ver a aflição tamanha daquela mulher, pois ela não havia nada mais de valor em sua casa, apenas uma botija de azeite, e com o pouco que tinha, usou sua fé sobre aquilo e o milagre aconteceu. Que possamos agir como aquela viúva, colocarmos a nossa fé em Deus e no que temos em mãos, porque quando fazemos isso, Deus multiplica o pouco que temos, nos dando chances de vivermos em abundância. Zípora era a esposa de Moisés, e com ele quem teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Zípora era uma das 7 filhas de Jetro, ou Reuel, um sacerdote de Midian. Nessa época, esse povo vivia como nômade no deserto da Arábia, e vinham da descendência de Abraão, quando ele se casou com Quetura e teve com ela outros filhos, Zípora e Moisés. Moisés conheceu Zípora quando teve que fugir do Egito por causa da ira de Faraó. Ele havia matado um egípcio para defender um hebreu e imaginou que ninguém havia visto o assassinato. Mais tarde, quando tentou sem sucesso ser juiz de 2 hebreus que brigavam, eles o acusaram de assassinato, o qual disse: "Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?" Então temeu Moisés e disse: "Certamente este negócio foi descoberto." Êxodo 2, versículo 14. Moisés, com medo, então fugiu do Egito e partiu para Midian, ali se estabelecendo. Ele estava junto a um poço quando as filhas de Jetro foram ali tirar água para dar ao rebanho de seu pai. Naquela ocasião, alguns pastores expulsaram aquelas mulheres, dentre as quais estavam Zípora. Então Moisés, com muita raiva, se levantou e as defendeu, e ainda deu água ao rebanho de Jetro. Quando Zípora e suas irmãs chegaram em casa, elas explicaram ao seu pai o que tinha acontecido e o que Moisés havia feito a fim de ajudá-las com aqueles homens ruins. Então Jetro, seu pai, mandou que trouxessem Moisés, e assim passou a morar em sua casa, com o consentimento de Jetro. Foi assim que Jetro deu Zípora como esposa de Moisés. A circuncisão de Gerson. Quando Moisés teve de voltar ao Egito, após a ordem do Senhor, Zípora e seus filhos foram com ele. Moisés queria circuncidar seu filho Gerson, para que ele fizesse parte dos desígnios de Deus. Mas o ato não agradava a Zípora, que evitou ao máximo que isso acontecesse. Zípora de alguma forma não quis que seu filho fosse circuncidado. Porém, percebendo o que estava prestes a acontecer, quando viu que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés por não circuncidar o menino, pegou uma pedra afiada e circuncidou o prepúcio de seu filho. Mas depois acusou Moisés de ser sanguinário. Você encontra em Êxodo 4, do versículo 24 ao 26. Após esse episódio, Moisés resolveu enviar sua família de volta para o seu sogro em Midian. Talvez Moisés tenha preocupado em proteger Zípora e seus filhos das pragas que viriam ao Egito. Depois, quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou ao deserto de Sinai, Jetro levou Zípora e seus filhos até Moisés. Você encontra em Êxodo 18, do versículo 1 ao 6. A intriga de Miriam e Arão com Zípora. Um tempo depois, houve um episódio onde Miriam e Arão se voltaram contra Moisés e o acusaram de ter se casado com uma mulher cuxita. Zípora era uma midianita, mas que foi tratada por Miriam e Arão como cuxita. Cuxi ficava na região sul do Egito, mas Midian também incluía a parte noroeste da Arábia, onde habitavam tribos cuxitas. Quando Zípora reencontrou Moisés, depois do povo sair do Egito, Zípora estava junto de seu povo no deserto. Ela ali viu que Moisés estava com muitas tarefas com o povo, que assim estavam esgotando as suas forças. Então Jetro, pai de Zípora, sugeriu a Moisés medidas para que aliviassem dessa tarefa
para que não ficasse tão cansado. Moisés ouviu seu sogro e aceitou de bom coração sua sugestão. Você encontra em Êxodo 18. Nisso estava a principal razão da antipatia de Miriam para com Zípora. Miriam considerou a esposa de Moisés como uma intrusa, acreditando que ela impediria Moisés de controlar e guiar o povo como antes fazia. Então Miriam e Arão disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Números 12, versículo 2. Porém Deus se voltou contra Miriam e Arão, e pesou a mão sobre Miriam, fazendo com que ela ficasse leprosa, por ela questionar a liderança que Deus havia dado a Moisés para com o povo. Somente após Moisés interceder a Deus por sua irmã, é que ela ficou curada da lepra. Vou deixar nos cards e no vídeo que fizemos sobre a história de Miriam. Não é dito na Bíblia se Miriam e Zípora depois, de fato, passaram a ter boa convivência, mas é claro que elas não se davam bem antes desse ocorrido. A morte de Zípora. Zípora morreu antes de chegar na Terra Prometida. Ela e seu esposo não entraram em Canaã. Zípora nem sempre foi uma mulher perfeita para Moisés. Ela teve seus erros e fracassos, como quando não quis que seu filho fosse circuncidado, ainda criticando seu marido pelo feito. Ela poderia, assim como Sara, Rebeca e Lia, Raquel e tantas outras, de ter entrado na lista das mulheres companheiras e auxiliadoras de seus maridos nessa jornada bíblica, mas em muitos momentos Zípora questionou a Deus e a Moisés por muitas questões de seu ministério. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe, que era uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Lucas 7, do versículo 11 ao 17. O milagre do filho da viúva de Naim se dá logo após Jesus curar o servo de um centurião que estava por perto do local onde Jesus passara. A viúva de Naim era uma mulher, provavelmente uma senhora de idade, do tempo de Jesus. Ela tinha perdido seu único filho. Não sabemos o nome dessa mulher, apenas conhecemos através da Bíblia como a viúva de Naim. Naim era uma pequena cidade que ficava próxima de Cafarnaum, na região da Judéia. Jesus estava se aproximando da cidade de Naim quando encontrou um grande grupo de judeus em um cortejo fúnebre. Era o filho dessa senhora que havia falecido. Quando Jesus viu a viúva, teve muita compaixão dela e a consolou-a. Imagine a dor daquela mulher em perder seu único filho, aquele a quem ela sempre amou e cuidou com todo carinho, e naquele momento ter que ver partindo. Sem falar na preocupação daquela mulher em como seria sua sobrevivência daquele momento em diante, pois muito provavelmente quem cuidava das finanças da casa era o seu filho, e agora ela estava sozinha na vida, desamparada. Vemos nesse relato que a viúva de Naim não estava sozinha naquele cortejo, tinha uma grande multidão com ela. Certamente seu filho ou ela mesma era muito querida naquela cidade. Naquela época não era permitido enterrar um morto dentro dos limites da cidade. Por isto, o cortejo fúnebre partiu da casa da viúva de Naim em direção ao cemitério, além dos portões da cidadezinha. Logo depois que Jesus viu aquela mulher e teve compaixão dela, a Bíblia diz que ele se aproximou do caixão e mandou o jovem morto se levantar, e o rapaz ressuscitou. O rapaz assentou-se no caixão e começou a falar. Jesus então levou o rapaz à sua mãe. A ressurreição do filho da viúva de Naim causou grande medo em todos que estavam ali. As pessoas já tinham visto Jesus realizar milagres como, por exemplo, curar doentes e deficientes. Mas esse milagre da ressurreição de alguém foi o primeiro que Jesus havia realizado. As pessoas ficaram tão maravilhadas que começaram a glorificar a Deus pelo milagre e por Jesus. Jesus restaurou a vida daquela mulher. Ela tinha se visto desamparada
e sem ninguém para lhe ajudar. Mas Jesus chegou e fez toda a diferença na vida dela e de sua família. Jesus não ficou somente a dizer algumas palavras de consolo à viúva de Naim, mas ele agiu. Jesus chegou e o milagre aconteceu. O milagre do filho da viúva de Naim nos mostra que nada é difícil para Jesus. Tudo parecia estar acabado, mas Jesus agiu naquele momento e deu novamente a vida àquele jovem. Jesus enxergou aquela mulher, pôde sentir sua dor e aflição. Devolveu a vida daquele rapaz e a alegria e esperança daquela mulher. Assim como aquele povo se maravilhou e rendeu graças a Deus, devemos sempre render graças e glória ao Criador, pois Ele nos dá a vida e a chance de fazermos algo novo a cada dia. Tudo que acontecer, grande ou pequeno, deve ser dada a glória a quem realmente a merece, nosso Deus. Lembre-se que para Deus não há nada impossível. Se estiver difícil como estava na vida daquela viúva, ore e clame a Deus, pois Ele pode passar ao seu lado e lhe dar a vitória, seja no momento que for. Tudo pertence a Ele, e é para Ele toda a honra e toda a glória. Júnia, ou Júnias, foi uma cristã do século I depois de Cristo, e que era muito estimada por Paulo, o apóstolo. Júnia era pessoa de alto grau na igreja primitiva. No tempo de Paulo, ela é citada na carta de Paulo aos Romanos. Mesmo tendo poucas informações sobre Júnia na Bíblia, vemos que ela era muito comprometida com a obra do Senhor. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16, versículo 7. Muitos acreditam através desse versículo que Júnia foi uma apóstola dos tempos de Paulo. Ela não só servia a Deus, como também fazia parte do ministério da igreja em prol de servir aos irmãos em Cristo. Ao dizer que Júnias era vista num grau mais elevado entre os apóstolos, Paulo nos mostra que ela se destacava entre os demais missionários e evangelistas itinerantes da igreja primitiva, sendo também visto Barnabé, Apolo, Silas, Epafrodito e Timóteo como apóstolos. Há também uma discussão se Júnia era mesmo uma mulher ou se o nome Júnia se refere a um homem. Porém, é muito aceito entre estudiosos que Júnia seria uma mulher dos tempos antigos, assim como Febe e Dorcas, que fizeram parte do ministério de Cristo. A relação de Júnia com Andrônico também é algo que gera bastante curiosidade. Muitos acreditam que eles eram um casal, porém eles podem também ter sido irmãos ou simplesmente um par de evangelistas. Mas o que realmente importa é que Júnia é vista não como um apoio de Andrônico, nem ele dela. Isso significa que ela teria merecido o título e a posição por seus próprios méritos, ao invés de aceitá-los por derivação dos status de seu marido, irmão ou companheiro de caminhada cristã. Neste versículo que lemos também podemos ver que Paulo fala sobre os seus companheiros na prisão, podendo-se entender que Júnia e Andrônico estiveram presos juntamente a Paulo, porém não sabemos quando. Enfim, como já disse antes, há poucas informações na Bíblia sobre Júnia, porém pelo pouco que vemos, entendemos que ela estava sempre disposta a fazer a vontade de Deus e ajudar seus irmãos em Cristo. Júnia foi um exemplo de mulher para sua época, sendo ou não apóstola, ela fez a vontade de Deus e foi muito bem indicada pelo apóstolo Paulo. Lídia era uma mulher nascida na cidade de Tiatira, porém algum tempo depois foi morar em Filipos, a principal cidade de Macedônia. Lídia era uma mulher muito bem sucedida. Ela vendia tecidos tingidos de cor púrpura. Esses tecidos eram algo fino para a época e considerado um artigo de luxo muito caro. Lídia provavelmente era viúva ou solteira. Ela era a cabeça de sua família. Lídia servia a Deus, talvez não com tanto vigor e compromisso que devesse. Porém, quando o apóstolo Paulo foi para Filipos, cidade onde Lídia vivia, ele pregou ali o Evangelho de Cristo e ela pôde conhecer mais profundamente o amor de Deus. Então deu ouvidos a cada uma das palavras ditas por Paulo naquele lugar. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos 16, versículo 14. Lídia, após ouvir o que Paulo dizia,
abriu não só sua mente, como também o seu coração para as coisas que vinham de Deus. Ela foi batizada, assim também como os que viviam em sua casa. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgar que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, versículo 15. A Bíblia não nos dá detalhes de quem eram os membros da família de Lídia. Como já disse anteriormente, tudo indica que ela fosse solteira ou viúva, já que não se fala do marido. A sua família poderia de certa forma ser composta de parentes ou seus servos empregados. De qualquer forma, Lídia transmitiu às pessoas que moravam com ela a sua fé e as coisas boas que havia aprendido com as palavras de Paulo. Vemos a fé dessa mulher e sua generosidade, quando apenas ao ouvir as palavras de Paulo, se converteu de todo o seu coração e serviu a Deus inteiramente. Ela deu abrigo em sua casa a Paulo e muito o ajudou enquanto ele esteve na cidade de Filipos. Lídia aceitou ser batizada juntamente com seus familiares e todos que viviam em sua casa. Isso nos mostra que Lídia, além de ser uma mulher hospitaleira, também se mostrou ser uma mulher de grande fé, pois seu testemunho foi marcante a ponto de trazer outros a Cristo. A história de Lídia na Bíblia se mostra bem curta, porém uma história que nos faz aprender mais sobre a fé em Deus. Ela foi uma das primeiras pessoas, talvez até a primeira europeia convertida a Cristo no ministério de Paulo, e sua casa se tornou um ponto de cultos da primeira comunidade cristã em Filipos. É nela também que Paulo e Silas vão buscar abrigo e se reunir com os irmãos já convertidos em Cristo no Evangelho de Jesus Cristo, depois que saem da prisão. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Atos 16, versículo 40. Lídia teve sua vida transformada por Deus e transmitiu aos que estavam ao seu redor o verdadeiro sentido de servir a Cristo, não como ela vinha servindo, talvez friamente, mas com todo fervor e generosidade, ajudando a outros buscarem mais almas para Cristo. Asenate era a esposa de José, o governador do Egito, e nora de Israel, Jacó. Asenate era filha de um homem chamado Potífera, sacerdote da cidade de On, no Egito. Como Asenate era filha de um sacerdote, pertencia à classe social alta no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Provavelmente ela visitava sempre seu pai no palácio de faraó, ou tinha algum tipo de responsabilidade por lá, já que o faraó muito lhe admirava, dando-a como esposa ao governador do Egito. Podemos perceber que Asenate viveu por muitos anos num lar e cidade pagã, onde recebia grande influência da religião egípcia. Até mesmo o significado do seu nome fazia referência à divindade egípcia da guerra e da caça, a deusa Neite. Quando José se tornou governador do Egito e o braço direito de faraó, ele deu a José no Egito o nome de Zafenate-Paneia e deu também a Asenate como esposa a José. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis 41, versículo 45. Nos anos de fartura em que o Egito vivia, Asenate deu à luz aos 2 filhos de José. O primeiro filho do casal foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. E o segundo filho de José, Asenate, recebeu o nome de Efraim, que tem o significado de ser próspero. Manassés e Efraim, filhos de Asenate, se tornaram ancestrais das tribos de Israel, quando Jacó deu a porção dobrada de sua bênção a José. Se encontra em Gênesis 48. Apesar de Efraim ter sido o filho mais novo, ele recebeu a bênção principal ao invés de seu irmão. Imaginem para Asenate que honra era ser a nora de Jacó, o homem que lutou com o anjo e prevaleceu, o homem que conseguiu tantas bênçãos pelo seu caminho. Asenate se tornou parte dessa história, entrando para a grande família de Israel, vinda desde Abraão. Asenate aprendeu muitas coisas com José, provavelmente também a crer no único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Ela esteve ao lado de José todo o período em que ele foi governador do Egito. Foi uma mulher fiel e auxiliadora, ajudando seu esposo José no cargo importante que ele havia assumido. Podemos entender que Asenate foi uma mulher sábia que edificou sua casa e não destruiu,
o que para ela era mais precioso. Asenate foi uma mãe cuidadora e certamente de muita fé em Deus, pois ela nunca passou aos seus filhos ensinamentos pagãos como os que ela havia recebido no Egito antes de conhecer José. Seus filhos cresceram num lar saudável e temente ao único Deus, com a bênção dupla dada por Jacó. Asenate deixou seu passado para trás e seguiu ao lado de um homem de fé e temente a Deus, como uma família linda e abençoada. Não há muitas informações sobre Asenate na Bíblia, mas podemos ver o tamanho de seu amor por José e seus filhos, fazendo-a se tornar uma grande mulher, sábia e valorosa. Atalia era filha do rei Acabe, rei de Israel e de Jezabel. Ela era neta de Onri e nasceu num lar pecaminoso, onde todos da casa de seus pais negavam o verdadeiro Deus de Israel e adoravam e idolatravam somente a ídolos e deuses pagãos. O nome Atalia tem alguns significados, dentre eles, aflita pelo Senhor e aquela a quem Deus afligiu. O nome Atalia é um nome feminino, mas que nos tempos antigos era muito utilizado para nomear homens. Atalia foi dada em casamento a Jeorão, por seu pai rei Acabe. Jeorão era príncipe de Judá e aquele que herdaria a fortuna do rei Josafá. Esse casamento entre Atalia e Jeorão serviu para selar uma aliança entre os dois reinos, o de Israel e o de Judá. Exatamente como Jezabel, sua mãe, Atalia também promoveu o culto a Baal e fez com que o povo de Judá se desviasse dos caminhos do Senhor, assim como também o seu marido, o levando para longe da presença do verdadeiro Deus. Você encontra em 2 Reis 8, versículo 18. Atalia era mulher tão perversa, ou até mais que sua mãe Jezabel. Nós já postamos o vídeo aqui no canal sobre Jezabel e também sobre o rei Acabe. Vou deixar o link nos cards e também na descrição do vídeo, caso vocês ainda não tenham visto e queiram assistir. Jeorão, esposo de Atalia, morreu novo, com apenas 40 anos de idade. Após Jeorão morrer, seu filho Acasias tornou-se rei e Atalia continuou a exercer sua influência perversa sobre ele. Ela o aconselhava erroneamente, fazendo-o também agir de modo ruim perante o Senhor. Você encontra em 2 Crônicas 22, versículo 3. Depois que seus filhos foram mortos pelos filisteus e árabes, Atalia assassinou os próprios netos para acabar com a dinastia e conquistar o trono de Judá para si. Quando isso tudo aconteceu, o único que havia restado da descendência do rei Davi foi um bebê chamado Joás, que foi escondido e protegido por 6 anos. Atalia então se tornou a regente de seu reino e governou com grande tirania e alguns atos de crueldade para com seu povo. Ela continuou seguindo as tradições idólatras da casa de seus pais, levando o povo à perdição. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Joseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. 2 Reis 11, versículo 1 ao 3. Ao que tudo indica, o governo de Atalia se deu entre os anos 842 e 837 a.C. A morte de Atalia. Quando o menino Joás tinha apenas 7 anos de idade, Joiada armou um plano para colocá-lo como rei no templo de Jerusalém, o protegendo pelos guardas reais. Quando Atalia percebeu o que havia acontecido, se irou e foi ao templo para tentar impedir a coroação de Joás. Ela gritava que todos estavam a traindo, mas nada adiantou. Ela acabou sendo morta no portão dos cavalos, junto ao palácio real, por ordem do sacerdote Joiada. Atalia foi morta com desonra, assim como sua mãe Jezabel, seu pai e todos da casa de Acabe. O nome de Atalia é citado na Bíblia por 17 vezes, nas passagens do Velho Testamento, tendo maior relevância no segundo livro de Crônicas. Enfim, Atalia foi uma mulher cruel,
onde fez tudo o que era de errado e que desagradava ao Senhor. Atalia desviou pessoas dos caminhos do Senhor e cultuou a Baal por diversas vezes. Foi um péssimo exemplo, assim como os da casa de seu pai Acabe. O que aprendemos com Atalia é que a soberba, inveja e usurpação não levam a lugar nenhum, somente a ruína e morte. A história da rainha de Sabá ficou muito conhecida na Bíblia pela sua visita ao palácio do rei Salomão. Não sabemos o nome dessa rainha, pois na Bíblia não é mencionado, mas o que se sabe é que ela vivia em Sabá. A localização deste reino pode ter sido incluída nos atuais territórios da Etiópia e do Iêmen. Os sabeus, ao que tudo indica, viviam na parte sul da Península Arábica. Jesus, com suas sábias palavras, se referiu à rainha de Sabá dizendo que teria vindo dos confins da terra. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus 12, versículo 42. A primeira vez que a Bíblia menciona o povo sabeu está descrito no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. A visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ao saber todas as maravilhas ditas a respeito do rei Salomão, ficou muito interessada em conhecê-lo e tomar prova de sua sabedoria. Foi então que ela decidiu visitá-lo. A rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros de camelo para visitar o rei Salomão. Ela foi até Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Quando a rainha chegou no palácio de Salomão, ela lhe perguntou tudo o que tinha desejo de saber, e para tudo o que ela lhe perguntava, ele tinha a resposta, sem deixar nenhuma pergunta, sem ser respondida ou sem argumentos. A Bíblia diz que não havia nada que ela perguntasse a Salomão que ele não pudesse lhe esclarecer. Você encontra em 1 Reis 10, versículo 3. A rainha de Sabá ficou muito impressionada com a sabedoria do rei Salomão. Ela pôde ver com seus próprios olhos toda a riqueza, servos e criados, e os holocaustos que o rei oferecia ao Senhor. A Bíblia diz que ela ficou fora de si ao ver tudo aquilo. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e ao estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. 1 Reis 10, versículo 4 e 5. Ela ficou muito admirada, pois viu que tudo aquilo superava suas expectativas acerca do que tinha ouvido. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens e fama que ouvi. 1 Reis 10, versículos 6 e 7. A rainha viu que realmente tinha sido da vontade de Deus que Salomão ocupasse o trono de Israel, e glorificou a Deus por isso. A rainha de Sabá ficou tão feliz por tudo aquilo em que viu, que deu muitos presentes ao rei Salomão. Esses presentes incluíam muito ouro, especiarias e pedras preciosas. Você encontra em 1 Reis 10, versículo 10. O rei Salomão, com sua generosidade, também deu alguns presentes à rainha de Sabá, mas o texto bíblico não nos mostra quais foram esses presentes. Você encontra em 1 Reis 10, versículo 13. Após isso, a rainha voltou para sua terra com seus servos. Nada se sabe a respeito do que ocorreu depois com essa rainha, como se sucedeu sua vida, mas passado quase 1000 anos, sua honrosa atitude recebeu lindas palavras de Jesus, como já vimos anteriormente em Mateus 12, versículo 42. Existem muitas outras histórias sobre a rainha de Sabá. Antigas tradições dizem que ela e o rei Salomão se uniram em um relacionamento que deu origem à linhagem real do Império Etíope. Tudo o que se sabe ao certo é que a Etiópia foi colonizada por povos do sul da Arábia. Alguns também acreditam que após sua visita a Salomão, ela teria se convertido ao judaísmo, ao ver toda a gratidão de Salomão a Deus e introduziu no seu reino a palavra de Deus ao povo. Mas essas histórias não estão na Bíblia, por isso não podemos afirmar nada. Ficamos apenas com o que está descrito na palavra do Senhor. Sem dúvidas, o rei Salomão foi um grande homem.
Ele recebeu de Deus grande sabedoria e por isso ficou tão conhecido por muitos e muitos povos da terra. Ainda que no final de sua vida não tenha agradado ao Senhor, vemos que ele teve grande importância na história do povo de Israel e foi um grande rei para seu povo. Já fizemos e postamos aqui no canal o vídeo contando a história do rei Salomão. Vou deixar no link nos cards e na descrição, caso vocês queiram assistir. Deixe seu like para nos ajudar a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que ainda não conhecem essa história. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.